Na nossa ordem do dia, a gente conversa com o arquiteto e urbanista Sérgio Mício sobre a situação da Lagoa da Pampulha. A gente está acompanhando aí uma série de discussões a respeito da Lagoa da Pampulha. Tivemos uma reunião ontem e aí hoje já novas repercussões. Mas a gente vai falar aqui da situação da Lagoa da Pampulha, enfim, o que a gente precisa fazer ou o que precisa ser feito do ponto de vista do urbanismo para que nós tenhamos esse problema resolvido aqui na capital mineira nesse cartão postal de Belo Horizonte. Sérgio Mício, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tempo News, segunda edição mais uma vez. Boa noite, Luciano Moreira e os ouvintes da O Tempo FM. É um prazer participar com vocês. Ô Sérgio, mais do que a gente entrar nessas discussões e nessas confusões, a gente precisa entender o problema que já não é de hoje, é antigo, né? Mas que precisa de uma solução global, né? De todas as partes envolvidas na solução desse problema, né, Sérgio? Que não envolve só um município, ou seja, é uma questão de caráter regional e metropolitano, pois afinal de contas a bacia hidrográfica da Pampulha envolve os municípios de Belo Horizonte e de Contagem. Nós estamos falando, Luciano e ouvintes, de um universo de mais de 507 nascentes, de mais de 44 córregos e mais de 400 mil pessoas que vivem na bacia hidrográfica da Pampulha. Ou seja, o que a gente vê como resultado na represa da Pampulha é, na verdade, uma consequência de uma fragilidade nessa gestão integrada, metropolitana e regional, que envolve não só as figuras dos municípios de Belo Horizonte e Contagem, mas também do Estado, por meio da sua agência metropolitana dos diversos órgãos, e especialmente por meio também da Copasa, que é a companhia de saneamento que cuida dos aspectos relacionados ao abastecimento, ao esgotamento, à drenagem urbana e à gestão dos resíduos. Ô Sérgio, por que é tão difícil falar a mesma língua, hein? Porque cada um acha que a responsabilidade é dele e por isso não se resolve um problema que é, como você destacou aí, de uma gestão que precisa ser integrada, e a gente está falando de um patrimônio da humanidade, né, Sérgio? Exato, além do nosso cartão postal, né? Isso envolve não só os aspectos, então, culturais, paisagísticos, ambientais, arquitetônicos, mas a própria capacidade de gestão integrada do nosso tecido urbano e metropolitano, Luciano. Veja que esse cartão postal já vem agonizando há várias décadas. Na verdade, ele teve o seu apogeu na década aí de 40 e de 50, e de lá para cá, realmente a Lagoa da Pampulha vem sofrendo sérias consequências, como o próprio assoreamento, por meio não só da poluição, dos diversos sedimentos, lixo e detrito que vem assoreando a Lagoa da Pampulha, mas também dos diversos processos de ocupação irregular e de uma gestão ainda bastante deficiente desse nosso tecido metropolitano, esse tecido urbano. Então, o desafio, Luciano, é não só em relação a uma gestão integrada, mas também a intensificação dos investimentos que vão principalmente ser orientados para a causa dos problemas e não somente para as consequências. É claro que as consequências também precisam ser tratadas. Caso não fossem, a gente já teria hoje a lagoa completamente assoreada e o seu espelho d'água completamente desfigurado. Então, nós temos que agir em duas pontas, né? Em um eixo, atingindo fortemente as causas que levam a essa poluição, a esse assoreamento, né? E esse comprometimento da qualidade da água. E, na outra ponta, também o tratamento dos resultados dessa gestão fragilizada, para que a gente não tenha, então, uma situação de inviabilidade da nossa Lagoa da Pampulha, Luciano. O Sérgio, o presidente da Copasa gravou um vídeo, inclusive, dizendo que já existem as redes, né? Ou existem redes, infraestrutura capazes de coletar esse esgoto, mas que tem um problema muito sério, que é o de ligações clandestinas. Ou seja, a população ou várias
muitos moradores que ali estão, que já poderiam estar usando essa rede de esgoto, continuam usando a rede pluvial e despejando esse esgoto in natura na Lagoa da Pampulha. Esse é um problema sério. Ele inclusive disse que a prefeitura ou as prefeituras aí, tanto de Belo Horizonte quanto de Contagem, é que precisam fiscalizar para que isso não ocorra. Esse é um problema muito sério também. Às vezes se tem a estrutura, mas se insiste ou a população não adere ou não há adesão em relação a essa ferramenta, Sérgio? Bom, Luciano, claro que é uma questão, como você disse, que envolve vários atores, mas a Copasa, ao meu ver, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse processo para reverter esse processo. Não se trata somente de construir a infraestrutura para receber esses efluentes, ou seja, o esgoto sanitário, mas também de conectar as residências. Isso é um papel integrado, não só da Copasa, mas das duas prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem, mas passa também, Luciano, pelo monitoramento dessas águas, o monitoramento dos efluentes. Existe também a necessidade de áreas que foram ocupadas irregularmente. Então, isso envolve desapropriações e realocar essas famílias. Envolve também, quando eu digo também dessa gestão, não só do uso do solo em relação à legislação, modelos de uso e ocupação, mas até das obras de infraestrutura que acabam carreando material para a bacia da Pampulha e, consequentemente, levando esses sedimentos para o nosso espelho d'água. Então, acredito que não seja uma questão de um ente empurrar a responsabilidade para o outro, mas a necessidade de todos trabalharem de forma integrada. Veja, Luciano, que eu consultando, inclusive, o jornal O Tempo, né? Desde o ano passado, ele vem fazendo uma série de reportagens e já em outubro de 22, ele fez um levantamento que já foram investidos mais de 1,4 bilhões de reais nos últimos 20 anos em relação a essa questão complexa da Pampulha. Ou seja, existem recursos públicos muito relevantes, muito significativos, que estão sendo empenhados, mas os resultados não estão chegando na mesma velocidade ou com a urgência que é necessária e que a própria população demanda. Se não tivermos essa gestão integrada, esse planejamento ou essa estrutura para se resolver o problema, a gente vai continuar injetando recursos sem que o problema seja resolvido, Sérgio? Com certeza, Luciano. Felizmente, eu tenho visto alguns passos nessa direção de uma integração, tanto metropolitana quanto uma gestão compartilhada. Recentemente, né, nós vimos uma movimentação e uma parceria de Belo Horizonte com Contagem. Nesta semana também um encontro do prefeito de Belo Horizonte com os representantes da Copasa e do governo do estado. Ou seja, há um esforço para a solução dos problemas, mas a gente precisa perseguir porque esses anúncios já foram feitos de forma repetitiva nas últimas décadas e os resultados nem sempre chegaram da forma e na velocidade que é necessária. Então é muito importante que a população acompanhe, cobre, né? Mas é claro que entenda também que não é uma questão de rápida ou de fácil solução. É um problema complexo, já vem sendo enfrentado há muitas décadas. É verdade que ele precisa ser intensificado, mas não serão em 6 meses ou em 1 ano que nós vamos resolver. Nós temos hoje, Luciano, cerca de 10 mil domicílios que precisam se conectar ao sistema de lançamento de esgotos, a infraestrutura sanitária que já existe. Isso precisa ser perseguido tanto pela Copasa quanto pelo governo do estado e principalmente pelos municípios de Belo Horizonte e Contagem. Isso já afetará significativamente a qualidade das águas na medida em que esse esgoto in natura não será mais lançado. Mas nós temos também questões de efluentes, de lixo, ou seja, a própria educação ambiental, conscientização, envolvimento da população, programas permanentes que não são só de obras, mas também de educação, de envolvimento da população, são fundamentais. É claro que isso também precisa vir acompanhado de um monitoramento dessas águas. Então, o tratamento dessa água, mesmo enquanto as conexões não são concluídas, é fundamental para a gente não ter um comprometimento ainda maior da qualidade ambiental
das águas da Pampulha. Então, essas ações eu diria que talvez estejam organizadas em 3 grandes eixos, né? Despoluir, desassorear e efetuar o tratamento de água, enquanto se intensifica a infraestrutura, a conexão, a educação ambiental e essa gestão integrada do território metropolitano. A gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o arquiteto e urbanista Sérgio Mício. Sérgio, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria voltar em um ponto que você tocou aí, aliás, 2 pontos, né? Você falou que tem visto algumas ações na direção que a gente espera, né? Dessa integração para resolver o problema da Lagoa da Pampulha, mas que não é uma solução rápida, né? E a população já está esperando essa solução há muito tempo. E a gente não vê num horizonte, pelo menos num curto prazo, essa possibilidade de despoluição da lagoa. Agora, você tocou em um ponto que que são programas permanentes. Isso é fundamental, ter uma permanência em programas para que, ao se mudar a gestão dos municípios, por exemplo, não se mude o direcionamento para a resolução do problema, Sérgio? Perfeito, Luciano. A sua questão, ela suscita, né, a necessidade dessa ação permanente, ou seja, mesmo que a gente tenha alterações, né, em relação aos gestores públicos, é importante que essas ações, esses programas se transformem em ações de Estado e não de governo. E deixe que as diferenças políticas, partidárias, sejam enfrentadas em outras dimensões, com a garantia, né, de que não só os investimentos, mas esse esforço, essa determinação para a gente poder resgatar a qualidade ambiental, não só da represa e do nosso espelho da água da Pampulha, afinal de contas é patrimônio cultural mundial, mas a qualidade ambiental, urbanística e a qualidade de vida para esses mais de 400 mil moradores da bacia hidrográfica da Pampulha. Isso acaba sendo também o resgate, né, da nossa estima, da nossa identidade e principalmente uma valorização da nossa cidade e região metropolitana, Luciano. Sérgio Mício, arquiteto e urbanista, muitíssimo obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite mais uma vez, espaço sempre aberto, volte sempre, viu, Sérgio? Com certeza, Luciano, é um grande prazer, uma delícia conversar com vocês e com os ouvintes da O Tempo FM, e até a próxima.